dia, né? Quase boa tarde já a todos. Nós temos agora, então, o nosso workshop, a mesa 8.4. A gente vai fazer agora, então, o workshop dos pesquisadores sêniores do GEDAI. Vamos fazer as apresentações das pesquisas de cada um deles, começando pelo Felipe Ferreira Simões dos Santos. Boa tarde, boa noite, eu estou aqui também para falar. Então, já que a gente está numa reunião mais informal, eu gostaria muito de agradecer a todos a presença aqui e principalmente para falar do GEDAI. O nosso grupo de estudos, ele trabalha em vários níveis. Nós temos o primeiro nível do GEDAI, são os padawans. Os padawans são as pessoas da graduação que entram no grupo e vão dar suporte. Por exemplo, esse evento somente se realiza por conta deles. Nós temos padawans lá fazendo o credenciamento, distribuindo por folders, fazendo a divulgação. Depois de um certo tempo, eles se tornam aprendizes de feiticeiros, porque eles já passam pelo primeiro Kodaip. E assim vão galgando. Nós temos os mestres Jedi, eu estou aqui com o mestre Jedi, que é o Gustavo, né, que trabalhou com a gente já na sua dissertação de mestrado sobre ressurreição digital, né? E a gente discutia no início, não, é uma questão de contrato. Eu falava com ele, não, tem muito mais do que isso, não é só uma questão de contrato, nós vamos trabalhar na inteligência artificial de uma maneira mais intensa, enfim, tantos outros. Depois disso, nós entramos no terceiro nível, que são os cavaleiros da ordem, né, que são aqueles que fazem os doutorados aqui. Por exemplo, eu tenho uma cavaleira da ordem que é a Lena. A Lena está fazendo o seu doutorado com a gente e depois, então, se sagra cavaleiro da ordem e entra para a força, né? O que nós fazemos isso? E também temos os Jedi Seniors, que são aqueles pesquisadores que se agregam ao grupo e que vêm somar. Então, a possibilidade de a gente trabalhar temas variados se deve muito aos pesquisadores sêniors. E esse workshop é específico para isso, para a gente trabalhar a pesquisa que vem sendo recentemente realizada por esses pesquisadores. Terminando o Kodaip, nós estamos já com um boletim Jedi saindo, que temos aí 10, 12 artigos que são frutos das pesquisas que são realizadas pelos pesquisadores sêniors. Então, essa comunidade Jedi, cujo nome não fui eu que inventei, foram os próprios, né? A far, far away, a long time ago, num reino muito distante, nessa galáxia, alguns Jedi, aí eu coloco o Alexandre Pessel, o Guilherme, essa turma resolveu cunhar o nome de Jedi. E, a partir daí, a gente começou a desenvolver vários outros trabalhos, né? Nós temos também agora um instituto, que é o Instituto Observatório de Direito Autoral, o IODA, né, que também é um apoio a esta iniciativa. E temos também uma revista, que eu vou agora confidenciar para vocês. É a revista Rede de Direitos Intelectuais e Digitais e Informação Intelectual e Sociedade. É RRDDS, R2D2. E não fui eu que inventei esse nome. Esse nome também foi criado, o R2D2, a nossa revista. Também foi do grupo que há 4 anos, 5 anos atrás estava com a gente e disse, vamos fazer uma revista. Eu falei, olha, revista é fácil de fazer, o difícil é manter. E é justamente isso que a gente já está entrando no 5º ano dessa revista e ela começa a ser pontuada pelo sistema Qualis, né, graças ao esforço de todos que integram o GEDAI. Agora volto a falar da Lena. A Lena também é responsável por esse último volume, né? Então, sem maiores delongas, eu vou passar a palavra agora ao Felipe, né, que vai começar a sua abordagem. O Felipe vai falar sobre deepfake e a realidade artificial, o novo ver para crer de São Tomé. Este texto
vai estar na revista. Na revista não, esse texto vai estar no boletim. E é muito interessante porque quando eu comecei a ler o texto, eu pensei, não vamos falar aqui da Bíblia. Não, ele não está falando da Bíblia. Ele está falando dessa nova sociedade midiática onde você não sabe que aquilo que você vê é ou não é. Então é o famoso ver para crer do deepfake. Felipe, a palavra é tua. Bom, me ouvem direitinho? Primeiramente, agradecer ao professor por ter me incluído no grupo no ano passado. É um orgulho fazer parte desse grupo de estudo e acaba que eu estou fazendo parte da universidade de vocês também. E quando o professor mandou o desafio de falar sobre algo que a gente estivesse pesquisando vinculado à inteligência artificial, ainda mais eu que sou mais voltado para marcas, eu fiquei pensando o que eu posso falar, né? E aí eu lembrei dessa situação de São Tomé, que eu vou passar mais para frente explicando, que é muito da visão, e nada mais é do que o que a inteligência artificial traz para a gente, que é a visão das coisas, né? Pode passar, por favor? Oi, viu? Bom, só para me apresentar bem rápido, eu sou doutorando atualmente e sou mestre em Propriedade Intelectual e Inovação pelo Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, INPI. Sou mestre também em Direito da Empresa e Atividades Econômicas pela UERJ, lá na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Sou bacharel em Administração pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e de Direito, por isso que eu sou advogado, pela Unibenet. Sou membro da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB de São Paulo, subseção Guarujá, e, orgulhosamente, sou membro pesquisador sênior do Grupo de Estudos do JEDI, da Universidade Federal do Paraná. Pode passar, por favor? E aí eu trouxe a frase aqui, que é do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 25 a 29, que São Tomé fala, né? Eu não acreditarei nisso se não vir as marcas dos cravos nas suas mãos e não puser os meus dedos na marca do seu lado. E Jesus Cristo respondeu para ele, você só creu porque me viu. Então, São Tomé só creu porque conseguiu ver. E aí a gente entra no paradigma de hoje. A inteligência artificial, ela está mudando tanto que você vê. E você vai acreditar naquilo. Se a gente trouxer esse momento para hoje, será que São Tomé, o fato dele conseguir enxergar, ele ainda conseguiria ter a certeza, porque hoje em dia ele teria dúvidas, né? Pode passar, por favor? E aí eu trouxe alguns exemplos que eu estou construindo para depois apresentar até no artigo, que são os usos da inteligência artificial para a reconstrução de imagens, né? Por exemplo, a gente teve um caso em 2020, salvo engano, da Kanye West, ele deu a Kim Kardashian um holograma de aniversário do pai dela morto. O pai dela vinha num evento personificado no corpo de um ator, mas personificado com o rosto dele e tudo mais, do pai, para falar que, olha, sua família vai ser bem cuidada por essa família que vocês criaram, e tornando aquilo uma realidade de uma pessoa que já estava morta. Já estava morta há algum tempo. E aí eu ponho ali essa informação. Os criadores dessas performances de hologramas de celebridade contratam um ator ou um imitador que se parece e se move como um sujeito que é representado. Ele usa os mesmos sentidos de movimentação para que pareça a imagem da pessoa falecida. E assim que a filmagem é capturada, o rosto é substituído por um deepfake que se parece com a celebridade. E especialistas em efeitos visuais retocam o vídeo combinando para remover algumas das falhas e imperfeições geradas pelo deepfake. Pode passar, por favor? Aqui eu trago um outro exemplo que aconteceu em 2012. Aí vocês têm o QR Code, quem quiser ver o vídeo direto, tá? Que eu fiquei com medo de botar aqui e não entrar de imediato, entrar propaganda, outras coisas. 2012 teve um holograma do falecido rapper californiano Tupac Shakur, se eu falar errado, desculpa, o falecido aí. Morto em 1996,
que ele surpreendeu o público ao proporcionar a aparição pós-mortem do cantor em um dueto com o Snoop Dogg. Esse holograma ele utilizou uma técnica de fantasma de Piper, que ela foi criada pelo inglês John Warren Pipe em 1862, e ele faz alusão a partir do princípio de que a luz pode passar por um vidro, mas também refletir nele. Então, como é que era esse show? Ele tinha o palco normal, que o cantor ia entrar, e tinha um vidro inclinado, onde a imagem vinha de baixo batendo nesse vidro. E aí a pessoa tinha a impressão de que era o falecido ali no palco. E era tão perfeito que vocês conseguem ver ali a imagem do cantor falecido, andando de um lado para o outro. E foi feita toda a programação para que o computador trouxesse essa informação. Pode passar, por favor. Isso até é utilizado em Walt Disney, no Fantasmas que tem lá no trem assustador, trem assombrado, lá na Disney. E aqui a gente tem um outro exemplo que é bem curioso, que é o uso disso para política, mas sem ser uma forma negativa. Em 2015, lá na Espanha, foi proibido a aglomeração para evitar, uma tentativa de evitar discussões políticas nas praças. E aí o grupo No Somos Delito, ele criou uma manifestação de hologramas. Ele criou uma manifestação, que aqui está o QR Code também para quem quiser ver, que reuniu 18 mil hologramas na cidade. Os repórteres estavam na cidade aguardando a manifestação ocorrer, achando que a população ia para a cidade, e do nada começaram a aparecer hologramas no meio da rua, e com som, com tudo, e as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, porque era como se fosse uma manifestação mesmo ali acontecendo. Não, como se fosse não, era, mas sem pessoas. As pessoas estavam todas em suas casas. Pode passar, por favor. Aí o que é deepfake? A gente falou bastante ontem aqui, os professores falaram, né? Deep, ele veio do Deep Learning, que é a aprendizagem profunda a partir do uso maciço de dados, e o fake é o fraudulento ou falsificado. E ele pode ser definido como um tipo de mídia sintética criada a partir de imagens, áudio e vídeo que podem ter sido manipulados ou totalmente gerados por inteligência artificial. E elas são identidades falsas criadas a partir da aplicação de técnica de síntese de imagem humana gerada por IA. Pode passar? O termo deepfake, ele teve a sua origem num membro anônimo na época da chamada Reddit, né? Que ele utilizou em 2017 para utilizar o rosto de uma atriz e, infelizmente, uma imagem pornô. Ele pegou um filme pornô de uma mulher e pegou uma atriz e colocou no lugar. E aí, aqui, lógico, a gente enxerga uma situação negativa do deepfake. E porque ninguém conseguia identificar ele na época, e o codinome dele ser deepfake, passou a ser considerado essa nomenclatura para essa atuação, para essa situação que as pessoas fazem a manipulação por IA. Pode passar, por favor. E aí eu coloco um problema. O problema do uso desenfreado da IA na manipulação dessas imagens é que a mente humana não está preparada para duvidar daquilo que se vê. Pelo contrário, ele entende como verdadeiro, ou pelo menos não falso, o que se pode ser percebível visualmente. E aí aqui a gente vem de novo para São Tomé. Hoje, ele enxergaria e ele não teria dúvidas, em tese, da situação, do que está sendo apresentado para eles. Pode passar, por favor? E aí é que eu trago mais alguns exemplos do que aconteceu, do que já aconteceu de deepfake. Infelizmente eu não trouxe o vídeo, mas está ali o QR Code, para quem quiser ver. O Zico, ele foi homenageado pela Mercado Livre, quando ele completou, o pai dele, eu não lembro se foi ele que completou o aniversário, se foi o pai dele, perdão. E a homenagem foi que o pai dele nunca tinha visto ele fazer um gol. Então eles levaram o Zico para o Maracanã e colocaram o som no Maracanã com a voz do pai dele, feita por inteligência artificial, falando: meu filho, eu infelizmente nunca vi você fazer um gol para mim, então faça um gol agora para mim. E aí o Zico foi e fez um gol no Maracanã para ele. Ao mesmo tempo a gente enxerga aqui, eu enxergo interessante a proposta, né? Apesar de ser um comercial, ter um vínculo comercial por trás,
mas eu também fico pensando se o Zico gostaria, talvez, dessa homenagem. Lógico, eu acredito que o Zico deve ter sido consultado antes, mas imagina se ele não foi consultado antes e chegou lá e do nada começa a ouvir a voz do pai dele no Maracanã pedindo um gol. Não sei se seria bem interessante isso. Pode passar, por favor? Aqui a gente tem bem conhecido por todo mundo, quando o Obama ele foi imitado pelo Jordan Peele. Também tem um vídeo, se vocês quiserem ver depois no QR Code. Você vê nessa gravação o Jordan fazendo todos os sintomas, as maneiras de rosto que o Obama fazia, e o filme, a gravação do Obama é perfeita na mesma boca. É bem interessante você ver os sentidos da boca, do lábio, dos sentidos dos olhos e tudo mais. Pode passar, por favor? E aí aqui é interessante que no meio da pesquisa eu identifiquei uma forma nova que estão falando, que é o infocalipse. O infocalipse ele é um termo utilizado, ele foi utilizado pela primeira vez em 2016 pelo americano Aviv Ovadia para alertar a sociedade sobre o risco da desinformação a partir do uso manipulado de dados. Ele não é uma coisa estática, como ele falava, ou um evento isolado, mas sim um estado de coisas que em constante evolução, no qual todos nós existimos cada vez mais. E o infocalipse está evoluindo para um fenômeno cada vez mais potente, com implicações perigosas para tudo, desde a geopolítica até as nossas vidas individuais. Pode passar, por favor? E aí aqui eu trago algumas questões de direito, que a gente pode vir a discutir, inclusive. A possibilidade de recriar digitalmente uma imagem de uma pessoa, projeção, incluindo a sua voz, após sua morte, também traz inúmeros desafios para a tutela do direito de personalidade, em especial o direito da imagem. A nova retratação ela gera imagens inéditas, não consentidas pelo retratado, e é uma imortalidade do ineditismo. E às vezes a pessoa que faleceu ela não quer isso. Ninguém questionou ela, olha, se você falecer amanhã, você quer continuar sendo eternizado por uma coisa inédita que você não falou? E as questões que podem e devem ser levantadas: a previsão expressa em contrato em vida e autorização da família, a finalidade da recriação da imagem e a adequação da imagem criada pós-mortem à imagem atributo construída em vida pela pessoa. Às vezes a pessoa tinha toda uma imagem em vida e depois de morto, a família pode, querendo, né, utilizar de outra forma para lucrar com aquilo que não era a identidade daquela pessoa. Já estou terminando. Pode passar, por favor. E aí fala de direito de honra, direito de imagem. Pode passar? Só para ir mais para frente no outro ponto. E o último ponto para apresentar para vocês é o fato, por exemplo, de uma pessoa vegetariana sendo vinculada a uma propaganda feita por IA, e ela não era vegetariana. Uma pessoa que ganhou um Nobel da Paz vinculada a uma empresa de armamento. Pornografia de vingança. Pode passar. E aí aqui para concluir, casos que podem surgir com o uso dessa inteligência artificial: um falso sequestro virtual, uma guarda de filhos para comprovar falsa embriaguez, uma comprovação de furto ou roubo por vingança, golpes em testamento, falecido falando que destinou a herança para uma determinada pessoa quando não fez, entre outros. Bom, é isso. Bem, agora eu passo a palavra a Maria Helena Japiaçu M. de Macedo, que vai falar sobre o seu projeto de doutorado. Obrigada, professor Marcos. Obrigada, colegas que estão aqui. Para mim, pessoalmente, é uma grande alegria receber os pesquisadores sênior Jedi, que a gente forma um grupo muito bacana de discussão. Sem dúvida, a minha pesquisa não seria nada se eu não tivesse os colegas aqui, que a gente troca ideia, debate, discorda, concorda e sempre alimenta aí um diálogo construtivo, né? Posar para foto. Obrigada. Mas o meu projeto de doutorado, eu trabalho no projeto na interseção entre os direitos do patrimônio cultural e o direito autoral. Na dissertação que eu fiz aqui na casa também, eu trouxe aí um questionamento de como os direitos autorais lidam com expressões culturais
que tem uma nomenclatura jurídica tradicional, expressões culturais tradicionais. A gente se refere aí a artes dos povos indígenas, especificamente a que eu trabalhei, mas também a outras modalidades de arte tradicional, como culturas tradicionais como cordel, arte afrodiaspórica. Mas e eu trabalhei como é que a lei dos direitos autorais responde a essas expressões culturais, que elas não necessariamente obedecem àquilo que, né, ao espírito individual do autor, a uma obra materializada em suporte tangível, etc. E isso no âmbito das relações sociais, né? Mas, ao longo da pesquisa, eu pude perceber que a demanda de uma lacuna jurídica, ela estava não só nos contratos e nas formas como essas culturas e os detentores desses saberes, os autores, eles podem estabelecer seus negócios jurídicos de uma forma que a lei não contemple, mas que eles têm uma demanda de visibilidade histórica, que tem a ver com a impressão da memória. Então, a minha hipótese, que eu estou trabalhando numa tese, é que o direito autoral ele pode ser um instrumento de inscrição da memória, né? Quando você tem uma arte que você expressa no tempo, que você materializa ela no presente, ela tem efeitos ao longo da história, né? Ela torna uma arte visível. E é basicamente isso. As pesquisas estão vindo nesse sentido e eu estou desenvolvendo esse projeto que vai ser esmiuçado aí ao longo do tempo. Os artigos estão vindo nesse sentido. Obrigada. Obrigado, Helena. Eu passo agora a palavra à Cristina Brown da Silva, que ela está desenvolvendo um tema, também será objeto de publicação agora do boletim, a urgência do compliance na indústria do streaming. Cristina, por favor, para a sua. Pode me doar meu celular também, prof. Obrigada. Bom, primeiro, boa tarde a todo mundo. Obrigada pela presença de todos aqui. Obrigada pela oportunidade ao professor Marcos. E esse boletim, na realidade, ele é um pouco da continuação da minha dissertação de mestrado, né? Que ela é eu faço uma análise da plataforma à luz da dignidade da pessoa humana dos compositores. Então, eu sempre continuei, mesmo depois de ter defendido a dissertação em março de 2023, eu continuei acompanhando a plataforma e os seus movimentos, como ela vinha se comportando no mercado e por que o Spotify, né? Porque ele basicamente é um líder de mercado. E não é um líder que tenha pouca margem dos seus concorrentes. Ele está 60% à frente dos demais, da Apple Music, Deezer e as outras plataformas. E a intenção desse boletim, a ideia do boletim veio, além de da continuação da minha dissertação, o professor Cláudio também deu esse insight num grupo de estudos que nós temos sobre o quanto o compliance é importante para a indústria fonográfica, em especial o streaming. E eu inicio falando especificamente de um caso que ocorreu esse ano, em setembro. Um artista, entre aspas, não dá para ser considerado um artista, não dá para ser, eu pelo menos não consigo considerar ele como compositor. Ele criou inúmeras músicas, mais de 10 mil músicas, na qual essas músicas foram criadas por inteligência artificial. E essas músicas, por intermédio de softwares que ele criou foram gerando inúmeros royalties. Então, no primeiro ano, ele conseguiu arrecadar mais de 10 mil royalties, e aí, isso iniciou em 2017, e aí, em 2023, 2024, a Procuradoria dos Estados Unidos se deparou com números expressivos, onde ele conseguia $10 mil por dia, mais ou menos, só em royalties, né?
Então, esse crime de lavagem de dinheiro ele fez por intermédio de softwares, mas ele também teve colaboradores. Ele começou a contratar outras pessoas para auxiliar eles nesse software e também para dar plays nessas músicas, né? As músicas elas não tinham sentido algum, elas tinham nomes muito estranhos, algumas tinham nomes, inclusive, impronunciáveis em inglês. E a Procuradoria começou essa investigação partindo do ponto que teve um jornal que é especialista em streaming achou muito estranho ele ter tantos ouvintes no Spotify. Então, começou essa investigação. E aí, de fato, eles descobriram que tudo era por intermédio de inteligência artificial. Ele mesmo, acredito que não tenha feito uma composição parado para pensar, para refletir, como normalmente uma composição é feita. E não que seja ruim ou errado fazer músicas com inteligência artificial. Semana passada eu estava no Trends, no Rio de Janeiro, que é sobre a indústria fonográfica, e muitos expuseram justamente isso. Olha, não dá para fugir da inteligência artificial. Ela pode, sim, ela é positiva, ela pode auxiliar os artistas em muitas questões. Ela, querendo ou não, a inteligência artificial, ela barateia tudo que precisa ser feito para uma música acontecer. Não que eu seja cantora, não fujo disso, dá para ouvir que a minha voz é péssima, mas ela acaba barateando os custos. Por agora, com o celular, um artista consegue gravar sua própria música, demonstrar a sua música ali, e o Spotify ele é um desses fomentadores assim de que os artistas devem ser independentes, que com a independência eles acabam lucrando mais. E é interessante, assim, não porque eu fiz essa pesquisa, mas é muito interessante analisar o Spotify, como que ele funciona. Ele tem muitas estratégias de como que os artistas eles podem lançar suas músicas. Ele é muito autoexplicativo. Ele não é somente a plataforma, tá? Não é a gente entrar no Spotify e aparecer ali do tipo, faça o upload da sua música e boa sorte. Não, ele tem toda uma questão de estratégia, ele explica passo a passo de como que o artista tem que fazer para crescer, como que ele pode fazer para lucrar mais royalties. As ações de marketing, ele dá muitos insights de como fazer as ações de marketing. Então, é uma plataforma que aparentemente, ela auxilia o artista a crescer. Ela não é uma plataforma despreocupada de como que tipo, deixa a sua música aqui e faça você mesma a sua parte. Pelo contrário, ela estimula o artista independente a crescer. Ela dá muita atenção para isso, não, porque normalmente no mercado a gente sempre observa uma atenção, um carinho especial pelos artistas que já têm assinatura, contrato assinado com gravadoras, né? E o Spotify é justamente o caminho inverso. E com essa investigação, obviamente que o nome do artista, entre aspas, né, é Michael Smith. A polícia dos Estados Unidos prendeu ele, né, por questões do crime de lavagem de dinheiro. E esse crime dele foi um dos primeiros crimes registrados que ocorreram com a questão do streaming, porque normalmente a gente sempre viu crimes vinculados com a pirataria, né? Acho que todo mundo aqui lembra dos riscos, de como que os CDs estavam sendo pirateados. Aí depois veio a outra crise do download, a crise da indústria fonográfica estava tipo, para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, e o Spotify veio para salvar, entre aspas, essa indústria. E aí agora a gente se depara com um crime com números gritantes, exorbitantes. Mas a plataforma ela agiu rápido em relação a isso. Foi uma das primeiras plataformas a observar esse crime e falar, não, vamos agir, vamos fazer algumas coisas. E nisso eles implantaram 4 novas medidas. Uma dessas medidas me preocupa bastante, que foi a maneira de computar o pagamento de royalties.
A partir de agora não, perdão, a partir do dia 1º de abril, vai começar a contar a partir de 1.000 plays, para começar a computar pagamento de royalties. Isso me preocupa bastante, tá? Porque me parece uma medida um tanto quanto injusta, do tipo, por que eu só posso começar a ganhar dinheiro a partir de 1.000 plays? Parece não sei como que isso soa para vocês, mas isso soa para mim parecendo um joguinho, né? Do tipo, a partir de 1.000 pontos é que eu posso começar a ganhar dinheiro. Isso me parece um tanto quanto injusto. Uma das segundas medidas que me chamou bastante a atenção foi a questão de que agora as músicas elas não podem iniciar de forma com sons da natureza ou com ruídos, isso é a plataforma quem vai fazer, por intermédio de um software, esse filtro. Isso me parece tirar a liberdade do artista, né? Me parece tirar a liberdade do artista, porque se ele tem algum insight, alguma ideia de, olha, eu quero iniciar isso, a minha composição com o som da chuva, né? Corta, eles vão acabar tirando a música, e as músicas desse Michael Smith eles tiraram todas da plataforma assim que ele foi preso, e agora eles estão fazendo essa espécie de curadoria com as músicas. Isso me preocupa bastante, porque acaba limitando a intelectualidade dos artistas. O lado bom é que dá para ver que o Spotify está preocupado com as fraudes de streaming, né? Ele está agindo rapidamente. Eles estão contratando novas empresas também. Eles contrataram 2 novas empresas para analisar essas medidas. E essas medidas, basicamente, é o que a gente chama de compliance. Tá? E o compliance nada mais é do que ajustar as regras da empresa, as normas internas da empresa, com valores éticos, com moral. E não precisa somente ser um instituto privado, tá? Pode ser público também, para que a gente tenha digamos assim, que a empresa consiga caminhar melhor, tá? De forma mais ética. E ele, como eu apontei, o Spotify está trabalhando com empresas parceiras, e uma coisa também que me preocupa nessas empresas parceiras é que elas acabam tomando parte da empresa. Tá? O Spotify ele normalmente não contrata, ele cede uma parcela da empresa, e aí nisso essas outras empresas têm poder de voto, podem decidir outras questões, e essas questões, elas, querendo ou não, acabam influenciando de como que o pagamento de direitos autorais vai ocorrer, né? E essas medidas que o Spotify tomou, as outras plataformas também estão fazendo, elas também vão acabar aderindo, mas não na questão do pagamento de direitos autorais, tá? Porque, por exemplo, a Deezer ela tem um pagamento concentrado no usuário, diferentemente do Spotify, né? Eu teria que ter mais tempo para explicar todo o pagamento do Spotify, mas não vai dar. Mas, basicamente, eu concluo ali que essa prática ela é super necessária para a indústria da música. Tá? Ela ajuda a prevenir riscos, os artistas e os usuários terem mais danos. E acredito que, no geral, é isso. Convido vocês a lerem o boletim e a participar das reuniões do GEDAL. Obrigado, Cristina, pela sua contribuição. Agora eu passo a palavra para João Pedro. Está Pedro aqui, eu não vi o Paulo. João Pedro Dias Vidal. João Pedro, por favor. Oi, pessoal, tudo bem? Acho que ainda bom dia ou boa tarde, não sei se todos almoçaram.
Vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre um projeto que nós começamos há uns 3 meses atrás aqui Não, Pedro, João Pedro, não. Começamos a falar sobre 2 anos atrás. É melhor. 2 anos atrás, o João entrou como... Padawan. Começa a história do Padawan, não começa na história do centro. Tá, começar do começo. Há 2 anos atrás eu estava rolando o feed do meu LinkedIn e aí eu vi um anúncio do processo seletivo para Padawans do Jedi. Gosto muito de Star Wars e no 2º ano da faculdade um professor me recomendou o Codaip falando que era o maior congresso de propriedade intelectual que nós tínhamos no Brasil e acredito que hoje um dos maiores da América Latina também, se não o maior. Vendeu nosso peixe, né? E prestei ali, né? Fiz aquela bela carta de intenções que todo mundo aqui já deve ter feito e deu certo, né? Entrei no Codaip, eu não entendia muito bem como é que funcionava a dinâmica. E um dia apareceu um projeto muito interessante que era o mapeamento do comportamento do ECAD, quando nós falamos de gestão coletiva dos 10 anos, né? Que, salvo engano, já foi publicado e o dashboard já está no site. Era um volume de dados considerável, mais de 3.500 processos que foram tabelados e o nosso grupo conseguiu, além de tabelar, desenvolver um dashboard de comportamento em cada estado, pensando ali se é um hotel, se é um ente público, se é uma prefeitura, enfim. E esse projeto foi muito interessante porque ele permite ao usuário, porque está disponível no site do Jedi, né, professor? Ou é do Yoda? Tá disponível, né? Entender como funciona o comportamento do ECAD, né? De um tempo para cá, fui introduzido nesse mundo da análise de dados, mandei mensagem para o professor Marcos, né, não tinha o que fazer nas minhas férias de meio de ano. Eu falei, professor, um cliente me perguntou qual era a probabilidade de êxito de um registro de marca que eles iam entrar. E, obviamente, né, acho que como todo bom operador do direito, eu falei depende, que acho que é a melhor resposta possível. E por que depende? Porque realmente depende de muita coisa, né? E aí, iniciamos um processo de escavar dados no INPI, 265 mil processos, tá? Todos os processos de 2020. Esses dados eles foram planilhados com milhões de células em uma planilha. Essa planilha virou um dashboard que ainda não está disponível no site, mas em breve vai estar. Esse dashboard ele já permite entender o impacto de uma oposição dentro do processo de registro de marca. Ele permite entender, isso graças aos padawans que estão fazendo um trabalho excelente, analisando 79 mil despachos do INPI, são guerreiros. Permite mostrar para quem está analisando aquele dashboard qual é a probabilidade de sucesso de um recurso apresentado em sede administrativa contra o indeferimento do inciso 19, ou então do inciso 4º, 5º, tem alguns que são, mas o 7º também, são carinhas estampadas nas revistas de propriedade industrial. Não só isso, essa quantidade de dados que foi analisada, e aproveitando, acho que o tema do congresso, né, que é inteligência artificial, eu acho que o tema dos últimos anos tem sido inteligência artificial. Nós estamos usando essa base de dados para tentar desenvolver algum sistema que consiga, de certa maneira, apontar a probabilidade de êxito de um registro de marca ainda não depositado, ou então de um recurso apresentado especificamente contra o inciso 19, né, que é uma marca parecida, anterior. Isso já está caminhando muito bem. É um modelo que nós estamos treinando utilizando tecnologia do Google, o BERT, uma linguagem de inteligência artificial super digerida, né? Então é mais fácil para nós das ciências humanas trabalharmos com ela. Além disso, inclusive vai sair no boletim do Jedi. Recentemente escrevemos um artigo com o Vladimir, que não está aqui, mas é pesquisador sênior. E esse artigo ele mostra o desempenho do BERT também, mas só que aplicado para análise de processos. Então, aqueles despachos do INPI que vão ser publicados quando você tem um trânsito em julgado, de eventualmente ali alguém que pediu a anulação de um ato administrativo ou coisa assim, que é o que mais aparece na revista de propriedade industrial, nós já conseguimos pensar se aquilo foi favorável
ou não favorável a quem pediu, né? E é muito interessante, porque com esse tipo de informação e esse tipo de ferramenta e um banco de dados grande, dá para você pensar, no momento do seu cliente perguntar se uma marca pode ou não pode ser registrada, ou você tentar ou não registrar, se aquilo vai ter êxito ou não, considerando um comportamento, né, de hoje 260 mil processos, mas a gente sabe que os registros de marca têm explodido, né, as RPs cada vez mais estão mais volumosas, o volume que nós analisamos é de mais de 1 milhão de páginas, mas acredito que hoje, se fôssemos fazer o mesmo observatório, ia ser muito mais, um volume muito maior de dados. Mas, enfim, é um projeto que ainda está em andamento, acredito que ele vai ser publicado em março, eu espero, se não tiver nenhum outro contratempo, nenhuma outra surpresa. E é um projeto muito interessante, espero que assim que ele for publicado possa ajudar não só os que estão aqui, mas estão assistindo, os eventuais operadores do direito à propriedade industrial. E é isso, eu encerro minha fala, agradeço a presença de todos aqui. Obrigado, João. Agora vamos passar para Mariana Neves Cabral Molissani. Mariana, a palavra é tua. Mariana, a palavra é tua. Obrigada, uma boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu apresentei uma pesquisa, um artigo, né, falando sobre os efeitos que as neurociências, na realidade, o estudo de neurociências aplicadas ao uso da inteligência artificial. E aí a grande questão é que o mercado do entretenimento, principalmente no ramo musical, é uma indústria que movimenta milhões e tem uma cadeia produtiva de empregos, assim como vários efeitos e o advento das novas tecnologias também no mercado trouxeram uma mudança significativa. E a ausência de legislação, né, que amparasse toda essa aplicação do uso da inteligência artificial pode trazer grandes consequências. Já estão trazendo diversos segmentos do direito e não seria diferente também na área do direito do entretenimento. E aí a grande questão é se a inteligência artificial ela seria a vilã ou a mocinha para o mercado do entretenimento, principalmente quando a gente fala sobre o entendimento e aplicação da neurociências. Será que a neurociências irá nos salvar, apontando todos os riscos do uso desmedido da inteligência artificial? E aí a questão é que se coloca em análise, em estudo, como foco, seria a alimentação dessas tecnologias e desses sistemas que utilizam a inteligência artificial. Será que vai contribuir ou vai prejudicar para o entretenimento no ramo musical? Então, através de modelos também inspirados no cérebro humano e através de quem faz essa alimentação nos sistemas, é que é possível verificar e mais ou menos direcionar se o uso pode ser feito de uma maneira positiva ou negativa, se ele vem para impulsionar o mercado musical, principalmente com o colega falou sobre questões de shows, com desenvolvimento de hologramas, como ficariam essas questões contratuais, porque o direito do entretenimento, né, é um ramo muito vasto, tem uma conexão muito grande entre vários contratos, então como é que ficaria esse uso desmedido e o regulamento dessa utilização da inteligência artificial? Então, é mais ou menos nesse sentido, convido vocês a conhecer o boletim do GEDAI, o site, né, com grandes pesquisas e principalmente esse projeto que o colega acabou de falar. Muito obrigada. Bem, pessoal, esses são alguns dos nossos GEDAIs que trabalham para que a gente consiga estar dando forças, né? Eu gostaria, então, de passar de novo a palavra para a Bruna, que vai fazer o encerramento, mas desejo que a força esteja com todos nós. Sensacional. Bom, gente, declaro encerrada, né, então, a mesa. E gostaria de convidá-los para continuar no evento. Nós temos ainda excelentes palestras hoje e amanhã. E parabéns para todos os pesquisadores e agradeço a atenção de todos aqui também.